20 fatos surpreendentes sobre a Alemanha, uma nação vista como o coração da Europa. Um país que chama a atenção do mundo por seus carros de luxo, majestosos castelos e festas repletas de mulheres bonitas e muita cerveja. Mas será que você realmente conhece todos os detalhes sobre essa nação fascinante? Não se apresse em responder, pois as curiosidades que estou prestes a revelar vão surpreender você. Desde mulheres que pagam voluntariamente por encontros até a visão dos alemães sobre a nudez pública, que é considerada completamente normal aqui. Ficou curioso para entender por que os alemães se sentem tão à vontade com essa liberdade? Esse é apenas o começo das peculiaridades desse país. Há muito mais fatos intrigantes que vão expandir sua percepção. No documentário de hoje, vou explicar a principal razão pela qual a Alemanha é o sonho de todo imigrante. Vamos começar nossa jornada de 20 fatos surpreendentes sobre o país. 1. Ao chegar na Alemanha, a primeira coisa que você notará não serão apenas os carros de luxo, mas sim os sorrisos calorosos dos moradores locais. Em especial, o sorriso das mulheres. As mulheres alemãs têm uma maneira calorosa de cumprimentar, muitas vezes com um abraço ou um beijo no rosto, algo que muitos pensam ser exclusivo dos países da América Latina. Essa simpatia e a naturalidade na comunicação definem a cultura alemã. Desde restaurantes de alta classe até feiras de rua, a gentileza e a hospitalidade são facilmente notáveis. Nos mercados, você ficará surpreso com o entusiasmo dos vendedores, que o recebem calorosamente e o convidam a experimentar suas iguarias, valorizando suas opiniões. Essa atmosfera acolhedora faz com que visitantes se sintam confortáveis e bem-vindos, independentemente de sua origem. Além disso, os alemães são conhecidos por sua abertura e perspectivas progressistas em relação ao casamento e à educação sexual. Em grandes cidades como Berlim e Munique, você encontrará facilmente espaços públicos que celebram um estilo de vida livre e uma conexão com a natureza, refletindo o espírito liberal e a aceitação que permeiam todos os aspectos da vida. 2. As mulheres alemãs são conhecidas não apenas por sua beleza, mas também por seus estilos de vida autoconfiantes e personalidades marcantes. Elas se destacam fisicamente, com uma altura média de aproximadamente 1,70 m, acima da média global de 1,60 m. A Alemanha é o berço de supermodelos icônicas, como Claudia Schiffer e Toni Garn, representando sua beleza natural. Traços como olhos claros, pele lisa e cabelos loiros ou castanhos contribuem para sua aparência marcante. Além de sua beleza, elas também são notáveis por sua independência. Segundo uma pesquisa do site de relacionamento Elite Partner em 2021, 90% das mulheres alemãs preferem manter sua independência financeira e geralmente não esperam que os homens paguem por tudo em encontros, mostrando sua iniciativa em dividir as despesas. 3. Os alemães têm uma atitude liberal em relação à nudez. Atualmente, a nudez é uma tendência aceita em diversas partes do mundo, mas na Alemanha, ela é praticamente parte do cotidiano. Os alemães até têm um termo específico para essa prática, que significa cultura do corpo livre. Ver pessoas nuas em lagos, piscinas, parques ou praias é absolutamente normal, o que faz com que muitos turistas brinquem que a Alemanha é um paraíso para nudistas, especialmente durante o verão. É comum encontrar pessoas tomando sol nuas em parques urbanos de Berlim e Munique, aproveitando a liberdade, lendo ou conversando despreocupadamente. A paixão dos alemães pela nudez tem suas raízes em práticas de saúde do final do século XIX, quando acreditava-se que banhos de sol podiam curar doenças como tuberculose e artrite. Já na década de 1920, quando a Europa ainda se apegava às roupas longas e conservadoras, a Alemanha inovou ao criar sua primeira praia de nudismo na ilha de Sylt. Uma década depois, foi fundada a Escola de Nudismo de Berlim, incentivando exercícios ao ar livre de gênero misto. Em 1926, a Alemanha também sediou o primeiro Congresso Internacional de Nudismo, reforçando a crença de que a nudez promovia uma conexão saudável com a natureza. Durante a era nazista,
A cultura do corpo livre enfrentou resistência e foi proibida temporariamente, sendo vista como moralmente questionável. No entanto, em 1942, as restrições foram atenuadas, ainda que com preconceitos ligados a questões raciais, especialmente contra os judeus. Após a Segunda Guerra Mundial, a prática do nudismo se expandiu por toda a Alemanha, tanto no lado oriental quanto no ocidental, mesmo com a divisão do país. 4. A Alemanha é também um centro mundial da indústria automobilística, sendo lar de marcas renomadas como Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche e Volkswagen. O país é reconhecido por sua excelência em engenharia e tecnologia automotiva, com veículos conhecidos por sua durabilidade e qualidade. A confiança no produto é tão grande que até os táxis alemães frequentemente são Mercedes-Benz, e esses veículos até fazem parte da coleta de lixo em algumas cidades. Em 2022, a Alemanha produziu mais de 3.400.000 veículos, dominando cerca de 12 a 15% do mercado automotivo global. Modelos como o Volkswagen Golf lideram as vendas na Europa, enquanto marcas como Mercedes, Audi, BMW e Porsche mantêm posições de destaque no cenário internacional. Automóveis de luxo, como o Mercedes Maybach Exelero, que pode custar até 8 milhões de dólares, são símbolos do prestígio das marcas alemãs no mercado mundial. 5. Falar da Alemanha sem mencionar a cerveja seria uma grande omissão. A cerveja não é apenas uma bebida popular no país, mas sim um símbolo cultural que enche os alemães de orgulho. A Alemanha está entre os maiores consumidores de cerveja do mundo, com cerca de 9 bilhões de litros consumidos anualmente. Cada alemão bebe, em média, 104 litros de cerveja por ano. Em muitos casos, é comum ver os alemães optando por cerveja no lugar de água, já que o preço da bebida é bastante acessível, podendo ser até mais barata que a água engarrafada. A cultura cervejeira atinge seu auge durante a Oktoberfest, o maior festival de cerveja do mundo, realizado em Munique, que atrai milhões de visitantes. Além das enormes canecas de cerveja, o evento é uma celebração da cultura bávara, com músicas folclóricas, danças tradicionais e trajes típicos. A cerveja na Alemanha é mais que uma bebida. É uma parte integral da vida social, unindo pessoas de todas as partes em momentos de alegria e celebração. 6. A Alemanha é famosa por seus animados festivais locais, que celebram suas ricas tradições e diversidade cultural. Cada região organiza eventos que atraem visitantes e destacam sua herança. Um exemplo é o Festival de Rüdesheim am Rhein, onde o céu se ilumina com fogos de artifício deslumbrantes que celebram a beleza do rio Rüdesheim, atraindo público de toda a Europa. O Festival das Tulipas em Gladbach, realizado em abril, marca a chegada da primavera com vibrantes exibições florais que atraem entusiastas da jardinagem. No sul, o Mercado de Natal de Nuremberg, que remonta ao século XVI, oferece produtos artesanais, iguarias festivas e a encantadora figura do Cristo, que tradicionalmente abre o mercado. Cada festival proporciona uma experiência única, que reflete o calor e a alegria dos costumes alemães. 7. Quando falamos de futebol, poucos países no mundo rivalizam com a paixão que a Alemanha tem pelo esporte. Para os alemães, o futebol não é apenas um jogo, é parte integrante de sua identidade nacional e cultural. A devoção pelo esporte é palpável em todas as partes do país, desde os centros urbanos até as vilas rurais. Em cada café à beira da estrada e em bares lotados, o entusiasmo pelo futebol transborda, tornando-se quase uma linguagem universal entre os habitantes. 8. Na Alemanha, mulheres com 2 filhos podem ter até 10 anos de licença maternidade. Quando uma mulher dá à luz 2 filhos em sequência, ela pode não precisar trabalhar por até uma década, graças a políticas especiais de maternidade. Após o parto, as mães têm direito a 3 anos de licença, e mesmo que retornem ao trabalho após esse período, geralmente o fazem em meio período, cerca de 2 a 3 dias por semana. Se a mãe tiver um segundo filho dentro de 1 ano e meio após o primeiro, ela ganha mais 3 anos de licença,
Assim, até que o segundo filho comece o ensino fundamental, a mãe pode evitar voltar ao trabalho em tempo integral, com a licença maternidade total podendo durar até 10 anos. Durante esse período, as mulheres recebem de 65% a 67% do salário mensal. Além disso, cada criança recebe um subsídio de aproximadamente $214 por mês, que vai do nascimento até os 25 anos, se ainda estiver estudando. O sistema educacional alemão é gratuito, desde o ensino fundamental até a universidade, aliviando significativamente a carga financeira dos pais. 9. Ao falar sobre a Alemanha, é impossível não mencionar sua capital, Berlim. Embora seja a capital, Berlim não possui a agitação de Nova York nem o romantismo de Paris. Ao chegar, você perceberá a tranquilidade que a cidade oferece. Berlim abriga muitos monumentos históricos e mais de 170 museus, com destaque para o Museu da Ilha dos Museus, que apresenta coleções que reconstituem antigas civilizações. O pôr do sol às margens do rio Spree, um dos rios mais bonitos da Europa, é imperdível. A cidade também é repleta de marcos históricos, como o Palácio de Nymphenburg, o Palácio de Munique, o Museu Alemão e a Praça Marienplatz, além do impressionante edifício da prefeitura em Munique. Sendo a segunda maior cidade da Baviera, Munique oferece acesso à Floresta da Baviera, rica em natureza selvagem. 10. Quando se fala da Alemanha, não é exagero dizer que o país é uma terra de contos de fadas. Com mais de 2.100 castelos espalhados por todo o território, cada um deles guarda sua própria história e charme únicos, atraindo visitantes do mundo inteiro. Alguns dos mais cativantes se erguem ao longo do rio Reno, como o Castelo de Marksburg e o Castelo de Burg-Eltz, oferecendo vistas panorâmicas de tirar o fôlego sobre os vales ao redor. Na Baviera, o mundialmente famoso Castelo de Neuschwanstein é um ícone de conto de fadas, com suas torres imponentes, salões magníficos e uma localização espetacular nas montanhas. Construído no século XIX, ele inspirou o Castelo da Bela Adormecida da Disney e continua a atrair milhões de visitantes anualmente. O Castelo de Hohenzollern, situado nas proximidades de Neuschwanstein, é um castelo medieval com uma bela arquitetura e jardins. O Castelo de Liechtenstein, localizado no estado de Baden-Württemberg, é um castelo de conto de fadas que se ergue sobre um imponente penhasco, enquanto o Palácio de Schwerin é um dos maiores palácios do país e um exemplo de arquitetura neorrenascentista na Alemanha. Além dos castelos medievais, a Alemanha abriga uma variedade de palácios barrocos e renascentistas, como o Palácio de Sanssouci, em Potsdam, um exuberante retiro real cercado por jardins meticulosamente projetados. 11. Se você é alguém que gosta de manter uma sala bem ventilada com as janelas abertas, esteja preparado para uma surpresa ao chegar na Alemanha. Por lá, os alemães têm um hábito curioso que você pode achar estranho. Eles mantêm suas janelas fechadas durante todo o dia, não importa o quão agradável esteja o clima. O motivo? Eles acreditam que uma corrente de ar vinda das janelas pode deixá-los doentes. Essa crença é tão profunda na cultura alemã que eles até têm um nome para isso: Zugluft, que se traduz em doença por corrente de ar. Muitos alemães acreditam que deixar a janela aberta não só esfria a casa, mas também traz resfriados e germes indesejados. Por isso, você verá os alemães selando cuidadosamente todas as frestas, especialmente durante o inverno. 12. A Alemanha é como um imã para imigrantes, atraindo pessoas de diversas partes do mundo. Para você ter uma ideia, em 2021, cerca de 22 milhões de pessoas com um passado migratório viviam no país, tornando a Alemanha o destino mais popular para imigrantes na União Europeia. A imigração aumentou rapidamente nos últimos anos, e a Alemanha se destaca como líder mundial nesse aspecto. Dessas 22 milhões de pessoas, aproximadamente 11 milhões tinham um passaporte estrangeiro. Esse grupo inclui imigrantes, estrangeiros nascidos na Alemanha e filhos de imigrantes. Cerca de 12 milhões tinham cidadania alemã, sendo que muitos já eram cidadãos desde o nascimento, enquanto outros se naturalizaram.
Em 2021, aproximadamente 132 mil estrangeiros se tornaram cidadãos alemães. A Alemanha também busca atrair trabalhadores qualificados de outros países, especialmente para enfrentar a escassez de mão de obra devido ao envelhecimento da população. O governo está facilitando a imigração, acelerando a emissão de vistos e investindo na digitalização. Assim, o país pretende garantir um futuro econômico forte e uma sociedade diversa, mantendo sua responsabilidade humanitária em relação a AOS refugiados. 13. Se você for visitar o país, prepare-se para uma verdadeira celebração gastronômica. Com pratos robustos e deliciosos, a gastronomia germânica reflete a diversidade das várias regiões do país. Os pilares da cozinha incluem ingredientes típicos como carne suína, carne bovina, batatas, repolho, salsichas, pão e queijos. E um dos símbolos mais icônicos, sem dúvidas, é a salsicha, que apresenta uma variedade incrível conforme a região. E não podemos esquecer do chucrute, aquele repolho fermentado que é o acompanhamento perfeito para muitas carnes. Outro prato queridinho é o schnitzel, uma costeleta de carne empanada e frita, normalmente servida com batatas ou saladas. A Alemanha também é um paraíso para os amantes de pão, com mais de 3.000 tipos disponíveis, incluindo o famoso pão escuro de centeio. E é claro, as sobremesas ocupam um lugar de destaque na mesa alemã. O strudel, uma massa fina recheada com maçãs, canela e passas, é irresistível, enquanto o renomado bolo de chocolate Schwarzwälder Kirschtorte, bolo Floresta Negra, é um verdadeiro deleite que conquista paladares ao redor do mundo. 14. Você sabia que na Alemanha o governo pode rejeitar nomes incomuns? A lei exige que o nome de uma pessoa reflita claramente seu gênero, o que significa que você não pode dar ao seu filho nomes neutros ou ambíguos, como é possível em muitos outros países. Os registros civis, conhecidos como Standesämter, têm a autoridade para recusar nomes que considerem não conformes com essa regra. Isso torna a nomeação uma tarefa significativa, exigindo que os pais pensem cuidadosamente e sigam regras rígidas. Se você tem uma ideia criativa de nome, como Frank Zappa fez com seus filhos, pode ser que na Alemanha, nomes como Dsel ou Moon Unit nunca passem pela aprovação. Caso você teimosamente escolha um nome não conforme, o processo para mudá-lo pode se tornar incrivelmente complicado e caro. Por isso, muitos pais optam por nomes tradicionais, como Michael, Maria, Ana ou Thomas, que são familiares e aceitos pela sociedade, ajudando a evitar problemas legais. 15. Você sabia que a Baviera é um dos destinos mais deslumbrantes da Alemanha? Com uma área de 70.000 km², a Baviera é o maior estado alemão e possui uma população de 13 milhões de habitantes, sendo a segunda região mais populosa e a segunda maior economia entre os estados alemães. A região é repleta de tesouros naturais e culturais. Nos Alpes bávaros, os visitantes podem explorar lagos cristalinos como o Tegernsee e o Chiemsee, cercados por montanhas imponentes ideais para esportes de inverno e caminhadas no verão. A cidade de Nuremberg, com seu centro histórico bem preservado, e o Castelo Imperial, é outro destaque cultural da Baviera. Culturalmente, a Baviera é famosa por suas tradições folclóricas, como o traje típico bávaro e as festas populares, além da gastronomia regional. A arquitetura barroca e renascentista de cidades como Bamberg e Würzburg também enriquece o patrimônio histórico da região. 16. O Vale do Reno e seus arredores formam uma das regiões mais lindas e culturais da Europa. Estendendo-se ao longo do Rio Reno, um dos mais importantes da Europa, esta área abrange uma variedade impressionante de paisagens, onde podemos ver diversos castelos, vilas de arquitetura encantadora e vinhedos formando uma paisagem incrível. Sua produção vinícola de classe mundial destaca-se, com vinhedos cuidadosamente cultivados que produzem alguns dos melhores vinhos brancos da Alemanha. Culturalmente, o Vale do Reno inspirou poetas, artistas e músicos ao longo dos séculos. As lendas das sereias do Reno ecoam nas margens do rio até os dias atuais,
enquanto festivais e celebrações locais mantêm vivas as tradições únicas da região. 17. Você já se imaginou percorrendo uma rota repleta de vinhedos exuberantes e paisagens deslumbrantes? A Rota do Vinho da Saxônia é exatamente isso, estendendo-se por aproximadamente 55 quilômetros ao longo do pitoresco rio Elba. Essa joia escondida é a menor região produtora de vinho da Alemanha, mas não deixa a desejar em beleza e sabor. Este trajeto leva você a encantadoras cidades como Radebeul e Meissen, onde a arquitetura histórica se encontra com uma atmosfera acolhedora. A Saxônia é famosa por seus excelentes vinhos, como o Riesling e o Pinot Noir, cultivados em vinhedos que se beneficiam de um microclima único. Ao dirigir ou pedalar por essa rota, prepare-se para ser deslumbrado por vistas de vinhedos em socalcos, colinas ondulantes e o sinuoso rio Elba, enquanto mergulha na rica cultura local. 18. Você sabia que a Alemanha é um verdadeiro celeiro de contribuições para o patrimônio cultural mundial? Desde as artes até a filosofia, a riqueza cultural do país é vasta e variada. Nomes como Johann Wolfgang von Goethe e Albrecht Dürer revolucionaram o mundo das artes, enquanto compositores clássicos como Bach e Beethoven moldaram a música que conhecemos hoje. Na literatura, poetas como Goethe e Rilke deixaram um legado notável, enquanto a teologia, especialmente após a Reforma Protestante de Martinho Lutero, transformou a cultura alemã. Além disso, a Alemanha também se destaca por seu impacto filosófico, com pensadores como Kant, Nietzsche e Marx influenciando o pensamento global. E não podemos esquecer dos avanços científicos, com pioneiros como Albert Einstein e Robert Koch, que mudaram o curso da história. 19. A Alemanha é a maior economia da União Europeia e a quarta maior do mundo, depois dos Estados Unidos, China e Japão. É uma das principais nações exportadoras e importadoras globalmente, com setores como indústria automotiva, engenharia mecânica e indústria química impulsionando significativamente sua economia. No entanto, o território alemão é pobre em alguns recursos naturais, sendo importados de outros países, como o petróleo e o gás natural. As principais áreas industriais no país estão localizadas no Vale do Ruhr, que é cortado pelo rio Reno. Esse vale é a região mais industrializada da Europa e integra um fluxo de transportes que é ligado ao porto de Roterdã, na Holanda, o principal do continente. A parte oeste da Alemanha é a mais desenvolvida em termos econômicos. Isso é explicado por questões históricas, devido à divisão do país no período da Guerra Fria. Tal divisão fez com que a parte ocidental se desenvolvesse mais do que a parte oriental, pois havia fortes investimentos de indústrias capitalistas na região. 20. Você provavelmente já sonhou em vagar por uma vila de conto de fadas como nos filmes. Visitar Rothenburg ob der Tauber fará você se sentir como se tivesse viajado de volta no tempo. As ruas estreitas de paralelepípedos e as encantadoras casas de madeira, com telhados vermelhos brilhantes, ainda estão lindamente preservadas. Outro destaque é a prefeitura de Rothenburg, que apresenta uma impressionante fachada renascentista. A igreja de São Jacó é famosa por suas intrincadas esculturas em madeira e vitrais vibrantes. Se você visitar no inverno, não esqueça de se juntar ao mercado de Natal, onde toda a cidade é adornada com luzes cintilantes, e o doce aroma do pão de gengibre e do vinho quente criam uma atmosfera festiva. Para uma dose de emoção, participe de um tour noturno, onde o guia, vestido com trajes históricos, levará você através dos cantos e recantos da cidade, contando histórias emocionantes e misteriosas sobre a história de Rothenburg. Isso, sem dúvida, será uma experiência inesquecível. E assim, chegamos ao final de nossa jornada pelos encantos e curiosidades da Alemanha. Espero que tenha encontrado informações novas e fascinantes que o inspirem a explorar ainda mais este país repleto de cultura e tradições. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Além disso, adoraria saber: você já teve alguma experiência única na Alemanha? Compartilhe nos comentários. Sua história pode ser a inspiração para o próximo vídeo. Obrigado por assistir
e até a próxima aventura!